A eleição do presidente americano virou assunto em todo lugar, né? O mundo ficou surpreso com a vitória do milionário Donald Trump. Agora você vai saber como esse resultado pode mexer com a nossa vida. Às 5h52 da manhã, horário aqui do Brasil, foi confirmado que os jornais americanos chamaram de reviravolta surpreendente. O milionário Donald Trump havia alcançado o número de votos necessários para chegar à presidência dos Estados Unidos. Unify our great country. Uma eleição muito disputada, que gerou comentários em todo o mundo. Eu acho que dessas pessoas que a gente menos espera que acontece, entendeu? Eu acho que ele vai ser um bom presidente da República. Ele vai fazer uma boa administração, vai se assessorar de pessoas inteligentes, mas essa fachada toda foi marketing para ele ganhar os votos. A reação em todo o mundo foi imediata. Bolsas de valores em queda, dólar em alta. Mas e nós aqui no Brasil, no Espírito Santo? Que diferença pode fazer para a gente uma decisão tomada nos Estados Unidos? O país é o principal comprador de rochas produzidas aqui no Espírito Santo. Mas o setor acredita que a eleição de Trump não vai provocar tantas mudanças. Eu não acredito que isso vai mudar. Eu não acredito em mudança de procedimentos, de nossas exportações. Eu chego a dizer a você que eu não vejo, apesar de ser prematuro fazer uma análise nesse momento, mas eu não vejo nenhum sinal que possa mudar a nossa exportação. O assessor de Relações Internacionais do Espírito Santo lembra que o Estado vende muitos produtos para os Estados Unidos. Por isso, a economia americana tem reflexos, mesmo que pequenos, na economia capixaba. Mas eu tenho uma visão muito otimista de que, na verdade, o Trump vai se preocupar muito mais com China, com a Inglaterra, com o Brexit, com o Reino Unido, para fazer negócio. Não vai ter muito tempo para pensar no Brasil, não, que é 2%, 1,8% só do comércio exterior dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter um tempinho aí para se reorganizar, fazer uma boa aproximação com os Estados Unidos, tem essa possibilidade e acabar até, quem sabe, até ganhando com essa nova chance. A gente vai conversar um pouco mais com o professor Antônio Marcos, que você viu aí na reportagem. Ele é economista e atualmente o professor Antônio Marcos é subsecretário de Relações Internacionais do Governo do Estado. Ele pode falar dessa relação dos nossos produtos, como é que o governo pode fazer essa intermediação nas vendas dos produtos capixabas para os Estados Unidos e agora com essa mudança. Professor Antônio Marcos, viu o senhor ali na reportagem. Eu queria primeiro aproveitar assim, para contar a experiência do senhor. O senhor já morou nos Estados Unidos, né? Já morei, os meus filhos fizeram o primeiro ano primário lá e depois voltaram para fazer a universidade. Então, tenho um bom contato com os Estados Unidos há muito tempo, com universidades, com empresários também, com a própria vida do cidadão americano. Né? O senhor sabe como é que é a dinâmica da política e da economia dos Estados Unidos. O pensamento deles no dia a dia. O professor era nosso comentarista aqui no Bom Dia, assumiu o cargo no governo. Hoje o senhor é assessor, subsecretário de Relações Internacionais. Esse papel do senhor é isso aqui que eu falei, fazer essa intermediação entre os empresários daqui e de fora? Exatamente. O governador Paulo Artung pensou em ampliar essa questão da diplomacia e das relações internacionais com outros países. Não só para você estabelecer um comércio de mercadorias e serviços, mas também na parte cultural, na parte de geopolítica, de inserção nas discussões globais. Então, nós estamos fazendo esse papel lá, de colocar o Espírito Santo no cenário global. Ok. Eu vi ali o senhor na reportagem, muito pouco preocupado com essa eleição do Trump. Acho que não vai afetar muito as nossas exportações. Mas há analistas que divergem do senhor. Exato. Eu vou pedir para a gente mostrar aqui um trecho do artigo do Sardenberg. Está no jornal A Gazeta de hoje. Dá para colocar? Não é uma entrevista com a Auro Mameri, não. É uma parte do jornal A Gazeta. Então, o Sardenberg, ele defende o seguinte. Ele defende que para agradar agora quem o elegeu, o Trump terá que ser mais protecionista. E ele cita um exemplo. Não é isso não, gente. É a parte do Sardenberg, a parte de economia. É, na opinião, na coluna opinião. É. Isso. Ele disse que, por exemplo, para fazer um iPhone, deixa para lá o Sardenberg, eu lembro de cabeça aqui. Para fazer um iPhone, o Sardenberg escreve o seguinte, está aqui. Aí. O iPhone traz a inscrição, projetado pela Apple na Califórnia e montado na China. É o exemplo perfeito. A inteligência da coisa está lá na Califórnia. A parte mecânica, a fundição e a montagem das peças estão na China. Então, ele, no artigo, vai descrevendo que a globalização favoreceu isso aqui. Exato. Contudo, o trabalhador americano que trabalhava na indústria lá de manufaturados acabou perdendo o emprego. E teria sido esse eleitor quem garantiu a vitória do Trump. Exatamente. E agora, para
atender o anseio desse eleitor, ele teria que ser mais protecionista. Isso. Fechar mais o mercado americano para garantir esses empregos. Exatamente. Isso não pode atingir a gente? Pode, mas eu e o Sonnenberg, então, estamos em sintonia, porque ele destaca bem a China. O Brasil não tem essa questão com os Estados Unidos. Então, como ele vai ficar muito preocupado com a China, que, na verdade, tomou o emprego norte-americano, não é? Com a globalização, ele não vai ter, assim, tanta prioridade em cuidar da relação com o Brasil, que já é pequena. Portanto, o que pode acontecer é até melhorar. Porque à medida que ele tenta taxar os produtos chineses, por exemplo, ou evitar um comércio maior com a China, ele pode até pensar em América Latina, América do Sul, e quem sabe o Brasil. E sempre que pensa em Brasil, pensa em Espírito Santo, porque 50% do nosso PIB é de comércio exterior. Chegou até uma pergunta do Franco aqui sobre isso. Ele diz assim: não devemos nos preocupar com o comércio dos Estados Unidos, pois o que eles necessitam vão continuar comprando. E compram bastante, né, Tati? Eles compram quase 3 trilhões de dólares por ano. É uma economia muito forte, todo mundo quer vender para ele. O Trump, ele apareceu de forma assim surpreendente, inesperada, muito franco, falando assim o que ele pensa, e isso pode provocar uma mudança na geopolítica e nos negócios internacionais que pode favorecer alguns países que não participam dessas compras deles. Mas pois não. O Espírito Santo fornece matéria-prima, fornece produtos manufaturados para os Estados Unidos, tem o granito do Espírito Santo. Os Estados Unidos não podem olhar para o Brasil como olharam para a China? O Trump não pode olhar para o Brasil como olhou para a China? Não, porque tem uma coisa, offshore sourcing, que é quando quando você fabrica fora do país, você tira o emprego, não é o nosso caso com rochas ornamentais, que é muito importante, não é? A gente vai continuar exportando para eles. O perigo é ele, com um protecionismo, taxar essa importação. Aí sim, então um cidadão lá que quer comprar a nossa rocha ornamental ou granito para ele fazer uma bancada de mármore, de granito, pode pagar um imposto maior, aí o nosso produto fica caro. Eu não acredito que ele vai fazer isso de forma imediata ou tão drástica, assim, de 3,5% para 40% ou 35%. O caso da rocha, comparando com a China, é interessante porque confirma o raciocínio do senhor. Porque na rocha, aquele bloco grandão, vai para a China. Agora a chapa vai para os Estados Unidos, mas não vai prontinha para fazer a bancada. Não vai prontinha. Então lá é mais beneficiada, gera emprego lá. Eu mesmo já conheço bastante o Bales Granite, na cidade de Charleston, que ele importa muito daqui e gera vários empregos lá, porque ele tem um CAD, né? Ele tem um computador, um sistema todo de emprego. A gente vai fazer o ladrilhozinho, o azulejozinho direitinho e a gente continua vendendo o bloco para eles. Agora, então, o senhor não vê nenhum produto aqui do Espírito Santo que possa ter uma taxa maior para favorecer um produto americano? Café, pimenta do reino lá não é o caso. Pimenta do reino é uma coisa importante. Você tocou num assunto fundamental. Nós vendemos pimenta do reino para eles. As especiarias, o gengibre também. Nós podemos até ter mais oportunidade com isso. Gengibre e pimenta do reino, as especiarias são fundamentais para a gente. Na questão do café, Mário e Tati, os americanos consomem 4 quilos de café por ano. O Brasil, 5, 6. A Europa, 8. Então, é um mercado muito bom, com um poder aquisitivo muito alto. Apesar do que você disse no início, do achatamento da classe média, né? Que foi o que fez ele ganhar. Que foi o que fez na avaliação do senhor o Trump ganhar. Agora, ele também fala que ele vai rever alguns acordos comerciais. Isso gera uma instabilidade mundo afora. Mudar esses acordos pode ser bom para o Brasil? Mudar acordos que eles têm, que tem países da América do Sul também? Isso é preocupante. Ele falou muito do NAFTA, né? Isso. Esse acordo do Canadá, México e Estados Unidos. Quando ele fala em rever isso, o México vê, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer? Quem sabe nós também, com a diplomacia ativa, com o Itamaraty funcionando de forma proativa, não consegue uma inserção ou fazer um novo acordo que é mais interessante para a gente do que o NAFTA, já que o Mercosul não sai do lugar. O Mercosul não está uma boa para o Brasil hoje? Não, não está uma boa para o Brasil. Não tem muita perspectiva, não. Eu acredito que nós temos que aproveitar essa efervescência do mercado global com a vitória do Trump e tentar uma ideia nova, uma ideia bacana para a gente em termos de comércio global. Professor, e o câmbio? E o dólar? O senhor acha que o dólar vai subir? Porque isso, para quem exporta, é muito importante. Para quem quer comprar um produto importado, também é muito importante. Saindo desse mundo real de produtos, de mercadorias, a gente vai para o mercado de ações, né? As empresas chinesas vão ter um lucro menor, então a ação dela cai. A empresa americana vai ter um lucro maior, vai subir. E o câmbio é porque as pessoas vão dizer, vou me proteger. Com essa incerteza, não sei o que vai acontecer, vou para uma moeda forte. Então tem essa oscilação, tem essa variação. Passou esse tsunami aí, essa onda de incerteza, volta tudo à normalidade.
Antes da gente encerrar, só falar um pouquinho sobre a revisão da política de imigração dos Estados Unidos. Ótimo. Tem muito capixaba nos Estados Unidos, professor. Como é que fica a vida dessas pessoas? Eu estive agora lá, o último debate deles, eu estava lá fazendo uma visita à Universidade de Vermont para tentar trazer uma parceria aqui para o Espírito Santo. E encontrei com alguns imigrantes. É interessantíssimo isso. O imigrante que está preocupado é o ilegal. O imigrante legal está gostando. Eu encontrei com uma senhora no supermercado, está há 31 anos lá. Falou, professor, puxa vida, eu vim para cá legalmente, estudei, criei meus filhos aqui, mas tem vários ilegais aqui que estão causando um problema muito sério na cidade, uma cidade pequena. Então, esses cidadãos que estão lá legalizados, estão assim, puxa, ou você legaliza quem está ilegal ou adota uma postura de não tê-los lá. Mas não é um número irrelevante de pessoas que estão ilegalmente, não. É um número alto. E qual postura ele deve tomar, hein, professor? Olha, ele é presidente dos Estados Unidos da América do Norte, então ele tem que cuidar do país dele. E nós temos que cuidar do nosso país. Por que uma pessoa está saindo daqui para ir para os Estados Unidos? Ele não tem condições de vida aqui boa, qualidade de vida, condições de estudo. Então, nós temos que resolver os nossos problemas e ele vai resolver os problemas deles. Você está legalizado lá, eu fiquei lá, vou lá há mais de 20 anos, nunca tive algum problema. Sempre dentro do prazo, sempre, como eu disse, meus filhos estudaram legalmente, então não tem problema. Agora, você está ilegal, procura resolver a sua situação. Professor, agora a emissão de visto para os Estados Unidos, o senhor acha que isso deve sofrer alguma alteração, ser mais rigoroso? Exatamente, a gente estava prestes a conseguir, né, não precisar mais visto para ir para os Estados Unidos. Isso deve ser revisto, porque ele vai colocar em stand-by, ou seja, vai esperar um ano aí, para ver que situação é essa, quantos vistos são negados, que eles olham muito isso. Nós tivemos o James Story, o novo cônsul-geral dos Estados Unidos, esteve aqui no Bom Dia também, a gente conversou sobre isso. Quantos vistos são negados? Muitos. Então não tem visto, não tem assim, não exigência de visto não, tem que exigir. Acho que o Trump vai dificultar isso. Ok, eu vou agradecer ao professor Antônio Marcos Machado, subsecretário de Relações Internacionais do governo aqui do estado, falando aí dessa mudança na política da economia também dos Estados Unidos. Agora, muitos analistas dizem o seguinte, campanha é campanha, governar é completamente diferente e os Estados Unidos têm instituições fortes, já muito bem estabelecidas. Então, o Trump não vai fazer o que ele quer assim exatamente. O senhor pensa assim também, que o discurso da campanha deve mudar? Ele foi um grande ator, é um fenômeno de marketing político, é um paradigma. Todo mundo vai estudar esse case, porque ele venceu. Os próprios republicanos não o queriam, os principais professores e acadêmicos dos Estados Unidos, venceu Bill Clinton, Obama, Hillary Clinton, a mídia internacional, ele venceu todo mundo e gastou a metade do que a Hillary gastou. Não, e venceu a candidata do presidente que tem uma boa aprovação popular. Impressionante, impressionante. Mas já mudou muito o discurso, né? Mudou e vai ter que mudar. O discurso de posse foi bem diferente da campanha. E a sociedade é forte. Qualquer coisa, a sociedade vai lá, vai para a rua e provoca impeachment. Obrigado, viu, professor, por ter vindo aqui ao Bom Dia mais uma vez. É um prazer. Obrigada, viu, professor? Um bom dia.